Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para conversar e trocar uma ideia a respeito sobre tabagismo, né? Para quem não me conhece, sou Pedro Paulo, sou psicólogo clínico organizacional. A gente vem realizando alguns webinários aqui com vocês. E, mais uma vez, a proposta aqui é a gente refletir, né? Abrir nossa mente e conversar aí sobre esse tema. Hoje o nosso título é Parar de Fumar e Nunca Mais Voltar. Tá? Lembrando que em alguns momentos eu vou pedir a interatividade de vocês, né? Vocês podem escrever aí na tela e tudo mais. E ao final a gente abre para algumas perguntas, né? Algumas dúvidas que porventura ainda surgirem. Ok? Vamos lá, vamos iniciar nosso trabalho. Qual é o nosso objetivo de hoje, né? Ajudá-la a superar todos os obstáculos que aparecem quando se para de fumar. Semana passada, a gente iniciou essa conversa, esse tema, falando dos aspectos nocivos, né, que o tabagismo pode trazer. Né? Falamos sobre vários produtos químicos, né, que existem na composição do cigarro, e principalmente os efeitos a nível orgânico, psíquico e emocional que eles trazem. E deixamos uma proposta para que alguns dos senhores e senhoras começassem ao processo de abandonar ou diminuir o hábito, né, ou o vício de fumar. Então, hoje nosso objetivo principal é, a partir daquela reflexão que a gente fez semana passada, a partir das experiências e tentativas que vocês desenvolveram durante toda a semana até hoje, né, a gente verificar, a gente refletir sobre quais foram os obstáculos que vocês vêm enfrentando e de que maneira vocês a gente pode ajudar vocês a parar. Né? Então, os objetivos específicos é a visão geral da atividade, o que a gente espera, como se livrar do vício e, principalmente, depois de tudo isso, olhar para frente e seguir disposto e convicto de que tem a condição de mudar. Tá? Vamos lá, visão geral da atividade. Semana passada, a gente terminou falando sobre as motivações, né, que vocês poderiam ter, ou desenvolver, ou criar, ou se inspirar para parar de fumar. Né? E aí eu queria já que começasse a nossa interação, que é bem interessante, né, para não ficar só eu falando aqui o tempo todo. Quem conseguiu parar, quem conseguiu diminuir de fumar, e quais foram as suas motivações? O que levou você a parar de fumar? Eu queria que vocês escrevessem aí na tela, né, na parte em branco aí da tela, o que levou vocês a parar de fumar? Qual foi a motivação? O que inspirou cada um de vocês a tentar parar ou a diminuir? Ou a parar realmente de fumar? Pode escrever aí, por favor. Minhas filhas, ok. Família é sempre importante, né? Especificamente em relação às suas filhas, o que foi que houve? Suas filhas pediram para parar de fumar ou você viu que, de repente, você estava encurtando seu tempo de vida e convivência com elas? Em que sentido a presença ou a figura das suas filhas levaram você a parar de fumar? Vamos lá, gente. Podem participar aí, podem escrever aí qual foi a motivação de vocês. O pessoal já está chegando, está entrando. Saúde, né? Para ter tempo com as filhas. Isso aí. Legal. Aliás, essa é uma das grandes motivações, né? Porque, como nós falamos semana passada, o cigarro ele te tira do convívio social e ele te diminui a expectativa de convivência, né? Porque diminui a expectativa de vida. Então, essa questão de você pensar na família, de você pensar na qualidade de tempo, né, com elas é muito importante. Legal, vamos adiante. Diante das reflexões que nós vimos semana passada, o que você conseguiu perceber sobre seus padrões de fumo?
Como é que é o seu procedimento, o seu ritual para fumar? Você fuma de manhã cedo? Você fuma na hora do almoço? Quando toma café? Então, quando vai dormir? Quando está estressado? Quantas vezes você fuma? Como é que é o seu padrão de fumo? Como que vocês conseguem identificar isso aí? Pode escrever aí para a gente compartilhar. Ninguém quer colocar aí seu padrão de fumo? Como é que funciona? Como é que é a sua rotina em relação ao cigarro? Não? Ok. Vamos adiante, então. Qual método vocês já utilizaram para parar? Né? Você foi diminuindo gradualmente todo dia? Você parou de uma hora para outra? Você tomou algum tipo de medicação, né, para ajudar a parar? Você utilizou um cigarro eletrônico? Quem já teve essa experiência? Qual foi o método que utilizou? Pode escrever aí. O pessoal está meio tímido hoje? Está cansado? Força de vontade, ok. Mas ainda está no processo, né? Foi diminuindo gradualmente. E mais? Quem mais fez alguma tentativa para parar de fumar aí? E que estratégia utilizou? Essa força de vontade, a gente pode agregar aí o conceito de boa vontade, né? Porque às vezes a força de vontade, ela é importante, mas parece-me que é uma maneira, é uma punição, é uma negação. Você pode trocar esse conceito pelo conceito de boa vontade, ou seja, de disposição, de realmente ter autoconsciência de que é preciso fazer essa mudança por uma melhoria futura, né? Às vezes ela tem um impacto emocional muito mais determinante. Vamos lá. Alguém de vocês estipulou qual o dia que vai parar? Utilizou essa estratégia, né? Não, é tal dia eu vou parar e de agora em diante eu não vou mais fumar. Alguém fez isso? Já usou essa estratégia de marcar um dia e parar totalmente? Qual é o seu dia que você vai parar? Hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês? Sempre numa segunda-feira, né? A segunda-feira é o dia do início da dieta, é o dia da mudança da vida. É por isso que quase ninguém gosta da segunda-feira, porque parece que a segunda-feira é o dia de abandonar todos os defeitos gostosos da vida, né? Por um bem melhor. Legal, bacana. Vamos adiante, então. Dicas para ajudar no dia de parar, né? Agora a gente já vai começar a entrar aqui num processo de estratégias, tá, gente? Porque o que ocorre? Não adianta eu querer fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Se eu realmente estou determinado a mudar, se eu realmente quero promover essa mudança dentro de mim, eu preciso lançar mão, sim, de coisas que eu já fiz no passado e que funcionaram, mas eu preciso também abandonar as coisas que não funcionaram e gerar novas estratégias. E essa é a proposta de hoje. A gente vai trazer aqui uma série de situações que, de repente, vocês ainda não utilizaram para ajudar no processo de parar de fumar. No dia de parar, né? É importante a questão da atividade física, porque a atividade física, como todos vocês já sabem, ela libera uma série de hormônios, né, de substâncias no sistema neuropsicológico, orgânico, que vai ajudar, né, na questão do equilíbrio do humor, porque nós vamos ver daqui a pouco os efeitos da síndrome de abstinência, no bem-estar, o corpo começa a reagir positivamente. Então, a atividade física ela sempre vai estar associada a qualquer processo de mudança, como um apoio natural, como uma forma de sustentação
para a transição, né, entre o vício e um hábito saudável. Então, a atividade física é muito importante. Outra questão, obter apoio dos familiares e de amigos. Tá? Sozinho, às vezes é muito difícil a gente conseguir. Então, a gente vai precisar, sim, que as pessoas que estão à nossa volta colaborem, nos ajudem, nos motivem, né? Segura a nossa onda no momento que a gente queira recair ou queira voltar, dê incentivo, né? Elogio. Então, o apoio dos familiares e dos amigos é muito importante. A gente precisa contar com isso. A gente não precisa, às vezes, quando a gente está nesse processo, muitas das vezes um familiar, um amigo vem e fala, né? E a gente se irrita. Se a gente se irrita, é porque provavelmente a gente ainda não está querendo mudar. Porque quando a gente quer mudar e alguém chega e fala alguma coisa em prol dessa mudança, a gente aceita, né? A gente normalmente aceita. Então, se você ainda está se irritando com as dicas, com o apoio, com as orientações, até mesmo com os cuidados, né, que os familiares têm nesse processo, o problema não está no familiar, o problema está em você. É porque você ainda está se apegando, segurando essa corda que, na verdade, não tem mais utilidade nenhuma para a tua vida. Tá? Então, é importante também se predispor, se abrir para a ajuda dos outros. Porque se eu peço ajuda, mas eu me fecho, não acontece nada. Tá? Outra coisa importante, peça que amigos fumantes não fumem perto de você ou ofereçam cigarros. Essa dica aqui ela vai ser repetida durante toda a nossa apresentação. Existe uma frase-chave dentro desse processo da mudança. Eu preciso evitar hábitos, amigos e lugares. Tá? Então, se eu tenho hábitos que me favorecem o ato de fumar, como, por exemplo, tomar um café, ler um livro, ou então, sei lá, quando eu bebo, eu tenho que evitar isso para não disparar os gatilhos. Semana passada nós falamos sobre os gatilhos, né? Sobre os condicionadores, sobre os acionadores mentais e emocionais que te levam a fumar. Então, eu preciso também começar a renunciar o ambiente externo que promove o meu vício. Tudo que tiver no ambiente externo e que eu puder evitar, eu tenho que evitar. É óbvio que vão ter situações que você não vai ter como evitar. Você não vai mudar o mundo porque você parou de fumar. Mas se puder, evite, se afaste. E diga para as pessoas, olha, não quero mais, né? Não estou mais afim. Decidi realmente abandonar esse processo. Okay? Outra coisa interessante, todo processo de transição, quando você tem um hábito ou um vício condicionado dentro de você, o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções, elas esperam aquele comportamento, elas esperam aquela substância. Quando você retira aquela substância, quando você retira aquele comportamento do seu dia a dia, isso vai gerar um vazio, isso vai gerar, né, uma lacuna. Então é importante que a gente tenha, vamos dizer assim, mecanismos transacionais, ou seja, substitutivos, que possam, pelo menos naquele momento da síndrome de abstinência aguda, que a gente vai já falar lá na frente, eles possam dar uma sensação de bem-estar, dar uma sensação de prazer. Porque se você não faz isso, se você para de fumar bruscamente, né, o cigarro, nós já falamos semana passada, ele gera um prazer imediato, ele gera um relaxamento, ele gera um bem-estar, né? Por isso que as pessoas fumam. Então, quando você vai atrás de cigarro, você não vai atrás de cigarro pelos malefícios, você vai atrás de cigarro pelos benefícios. E quando você para de fumar, você para de receber esses benefícios. Então, você tem que colocar outras coisas que substituam de forma prazerosa o que o cigarro te trazia, mas de forma prazerosa que sejam autossustentáveis. As balas, os chicletes, o doce, o açúcar, o doce de açúcar, petiscos saudáveis, eles preenchem, né, principalmente a questão da tua oralidade, da necessidade de você ter na boca alguma coisa, né, que o cigarro fazia com que você executasse isso. Então é importante que você tenha essas, vamos dizer assim, essas muletas transitórias, né? Outra coisa também, livre dos isqueiros, dos cinzeiros, jogue fora todos os cigarros, todos os fósforos. Se você quer realmente mudar, se você decidiu mudar, né, você tem que realmente começar a eliminar todos os estímulos
e todas as facilidades, os facilitadores que podem estar ao seu lado. Não justifica você ter isqueiro, cinzeiro, cigarro, nada disso, porque se tiver à mão, na hora que você começar a ter a vontade de novo, obviamente fica muito mais difícil de você resistir. Tá? Então, elimine todos os aparatos que você costuma ter ao fumar. Outra questão também, limpe suas roupas, sua casa, seu carro, livre-se do cheiro do cigarro, porque o cheiro do cigarro vai te estimular, vai começar a te projetar novamente para o ato de fumar. Né? É um processo senso-perceptivo, é um processo sensorial que faz com que libere acionadores e gatilhos mentais que voltam a você a fumar. Né? Então, você tem aí alguns produtos, né, que tira cheiro, então que muda o cheiro, tira do ambiente, todo aquele processo. Porque senão você vai estar sendo estimulado sensorialmente o tempo todo. É importante que você elimine isso aí. Tá? Outra coisa importante também é ficar longe das bebidas alcoólicas. Eu me lembro que na semana passada, alguns de vocês colocou que um dos acionadores é essa questão de quando se bebe. Quando se bebe, dá vontade de fumar. Né? Então, como a bebida, muitas das vezes, ela também não colabora muito, né, para a gente, às vezes você pode evitar, pelo menos por um tempo, até você se estabilizar em relação ao autocontrole, ao autodomínio e à autodisciplina do ato de fumar. Bem? Uma coisa importantíssima, né? Recompense a si mesmo. Ou seja, você merece. Você tá descondicionando o comportamento e condicionando o outro. Eu não sei se vocês lembram, vou dar 2 exemplos disso que funcionam muito bem. Na infância, muitas crianças que têm problema de enurese, ou seja, que mijam na cama, os pediatras utilizam um sistema de recompensa. Todas as vezes que eles não urinam na cama, eles recebem estrelinhas, eles recebem adesivo, eles recebem uma série de coisas. Isso estimula, motiva a criança, né, a ela cada vez mais ter o autocontrole sobre aquela atividade. Isso acontece também com os animais adestrados, né? Todos aqueles animais que estão adestrados, eles sempre são condicionados através de um sistema de recompensa. E nós, seres humanos, funcionamos também assim. Então, se recompense, vibre, né? Curta cada vitória sua, porque é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. Eu trabalho o tempo todo aqui dentro do consultório médico com pessoas que têm uma dificuldade enorme de mudar uma série de comportamentos. Né? Então, mudar a personalidade, mudar hábitos, não é uma coisa tão fácil, ainda mais quando está tão enraizada. Então, quando você conseguir, por menor que seja o passo que você tenha dado, recompense, né? Se autoelogie, lhe promova alguma coisa positiva, para que isso vá cada vez mais reforçando aquele novo comportamento. Uma outra coisa também, mantenha-se ocupado, bastante ocupado. Né? Tem o ditado que fala cabeça vazia, oficina de coisa ruim. Né? Então, para você não ficar pensando, para você não ficar sentindo aquela agonia, aquela angústia toda, né, o desejo, se ocupe sua mente, ocupe seu corpo, né? Ocupe suas emoções de coisas saudáveis, positivas, de experiências, de atividades. Mantenha-se ocupado, principalmente no início. Tá? Lembre-se, tudo isso que nós estamos falando é para que você atravesse o processo inicial, ou seja, a etapa mais difícil, que é da síndrome de abstinência. Tá? Então, vale a pena esse sacrifício, vale a pena esse investimento para que você consiga atingir a meta de médio e longo prazo lá na frente. Ok? Bom, aí nós vamos começar a falar agora dos sintomas da abstinência. Né? Nós vamos começar a reconhecer todo o processo que ocorre, né, e que muitas das vezes extremamente desagradáveis, nós vamos já falar sobre isso, quando a gente para, né, quando a gente retira a nicotina do nosso organismo que estava acostumado com a presença dela. Os sintomas costumam aparecer algumas horas após o último cigarro e chegam ao pico cerca de 2 a 3 dias após o mesmo. Então, os 3 primeiros dias, os 4 primeiros dias, a primeira semana, ela é a mais difícil. Porque você vai estar retirando do corpo, como eu falei anteriormente, algo que preenchia o teu organismo.
que preenchia a tua psique, né? Teu psicológico, que preenchia as tuas emoções. Você vai estar retirando tudo isso, tá? Então, automaticamente, esses sintomas, o corpo ele vai reagir a tudo isso. Porém, os sintomas têm grande probabilidade de desaparecerem dentro de 1 a 2 semanas. Então, você vai ficar em de repente, 7, 10, 15 dias, né, com alguns sintomas bem difíceis, mas depois desse período passa. E aí o corpo começa a se adaptar, a se reorganizar com a nova realidade, né, numa nova perspectiva. Os sintomas de abstinência são sinais de que o corpo está se reparando. Então, nosso organismo é um ser vivo. A partir do momento que ele interage com uma nova realidade, ele vai se adaptando, ele vai se regenerando, ele vai se trabalhando. E quando ele faz essa mudança, quando ele faz esse reequilíbrio, isso gera toda vamos dizer assim, um efeito colateral, né? Uma mudança sistêmica, o que dá a síndrome de abstinência. Nem todas as pessoas sentem os mesmos sintomas, porque cada organismo é diferente do outro. Até porque a gente não sabe a quantidade, né, que a pessoa está acostumada a colocar de nicotina para dentro do corpo, não sabe quanto cigarro cada um fuma, não sabe quanto tempo, não sabe como é que é a estrutura psíquica, orgânica, neurológica. Então, cada organismo vai ter um processo diferente. Isso é importante para que a gente compreenda que a estrada que leva à abstinência total do fumo, ela é individual e intransferível. Né? Porque, de repente, a gente pode pensar, fulano consegue, mas eu não consigo. Eu não tenho como. Tem. Só que talvez o seu caminho, talvez não. O seu caminho é diferente do dele. Né? Para cada um tem uma história diferente. Okay? Os sintomas de abstinência é comum. Desejo de fumar. Né? O tempo todo. Óbvio, você está acostumado a isso, você vai continuar. O fato de você ter dito para a sua mente e para o seu corpo que você vai parar, não significa que o desejo vai sumir. Até porque o desejo, ele tem graus, né, de intensidade. O desejo começa com uma vontade, um fascínio, um feitiço, depois entra numa paixão, depois entra numa obsessão e gera uma compulsão. Muitos estão no nível da compulsão e tem que regenerar isso. Tem que trazer isso para o nível do autocontrole. Então esse desejo ele vai ser muito forte no início. Porém, ele diminui após alguns dias e desaparece completamente em cerca de 2 semanas. Depois de 2 semanas, você já vai estar conseguindo dizer sim e não de uma maneira mais tranquila no ato de fumar. Outros sintomas que é muito comum é a irritabilidade e a tensão. Por quê? É o resultado do desejo do corpo pela nicotina. Você acostumou o seu corpo, você alimentou o seu corpo durante muito tempo com um processo. E agora você tirou do seu corpo isso. O que seu corpo vai fazer? Como ele é um ser vivo, ele vai chegar para você e vai dizer, eu quero. Cadê? Você me deu durante meses, anos esse processo. Agora eu quero de volta. Né? Então o corpo, ele se adapta. Tudo que você mandar para ele, ele se adapta, de bom e de ruim. E quando você tira isso, ele vai ter uma resposta em relação a isso. Né? Ele vai ter um desajuste em relação a isso. Ok? Então, isso é natural. Porém, isso é passageiro. É natural, faz parte do processo, mas é passageiro, como a gente vem falando aqui. Outra questão, sensação de formigamento e dormência. Isso é comum ter nos braços e nas pernas devido à melhoria na circulação. Por quê? Nós falamos semana passada que existem substâncias químicas dentro da composição do cigarro que alteram a pressão cardíaca, que alteram a pressão sanguínea, que alteram a pressão respiratória. Tudo isso influencia em quê? No sistema de circulação. Quando você retira essas substâncias, novamente, como é um ser vivo, como é um sistema vivo, ele vai responder, ele vai começar a dar modificações. Okay? Mas é natural, é um processo que acontece durante a síndrome de abstinência e depois passa. A vertigem e a tontura acontece devido ao aumento do fornecimento de oxigênio no cérebro, agora que não há mais monóxido de carbono. E é interessante, né, porque a gente pode até dar risada se não fosse trágico. Porque, por incrível que pareça, o fato de você ter colocado tantas substâncias negativas para o seu corpo, ele se ajustou àquilo. Ele se equilibrou em cima daquilo. E agora que tu tira,
ele vai se desajustar novamente para se reajustar com as substâncias positivas. Então, é um processo transacional, né? É a mesma coisa, de repente, se você vê uma criança de 1 ano brincando com uma faca afiada. Para ela, uma faca afiada, reluz a luz, é maravilhoso, ela está ali encantada, mas ela pode se cortar. Quando um pai e uma mãe tira essa faca daquela criança, o que acontece com ela? Ela vai dizer, papai, muito obrigado porque o senhor tirou essa faca, porque eu posso me cortar. Não, ela vai chorar, né? Ela vai chorar. Ela vai reclamar porque você está retirando algo que estava dando prazer para ela. Só que aí depois o que a gente faz? A gente pega um brinquedo, né, que não vai causar nenhum problema para ela e entrega. E aí ela para de chorar e se adapta com aquela nova realidade. O vício do cigarro é a mesma coisa. Você vai tirar do seu corpo, ele vai chorar, ele vai reclamar. Mas depois você pode substituir por algo mais positivo. Tá? A falta de concentração também é um sintoma da abstinência. É resultado do ajuste do cérebro ao funcionamento sem o estímulo da nicotina, porque nós não podemos esquecer que a nicotina é uma droga. E como toda droga, ela altera o sistema nervoso central. Se você tira essa droga, automaticamente seu cérebro também vai ter uma resposta em relação a isso. Mas logo depois você recupera normalmente. O outro ponto, o aumento da tosse, também como resultado da reparação do corpo, né? Até que todas essas substâncias. Na verdade, todo o processo da síndrome de abstinência é um processo de purgação. Você está purgando, você está retirando do seu organismo uma série de substâncias que você colocou lá dentro. Tá? Outro ponto, aumento do apetite e ganho de peso. Eu me lembro que da última vez algumas pessoas falaram sobre isso, né? Que tinham medo de repente parar de fumar e aumentar o peso. O fumo funciona tanto como estimulante como inibidor do apetite. Nós vamos já falar sobre esse ganho de peso daqui a pouco. Outros sintomas de abstinência adicionais que ocorrem, as dores de cabeça, né, em função às vezes da irritabilidade, do processo de reajuste cerebral, agitação, né, você começa a ficar muito inquieto, muito nervoso, porque você... o que acontece? Antigamente, toda vez que você ficava nervoso, você se aliviava com cigarro. Agora você não tem o cigarro. Então você vai ter que trabalhar o seu nervosismo de uma outra forma. Aí entra a necessidade que eu falei semana passada sobre a questão da terapia, né? Ou da terapia, ou de algum remédio que possa também ajudar nesse processo. Mas você precisa ressignificar a maneira como você lida com a sua ansiedade, com o seu nervosismo, com os seus problemas emocionais. Dificuldades para dormir pode existir, né? Porque o corpo está nesse processo de ajuste, de mudança. Intestino preso, a gente pode ter aí problemas de prisão de ventre, né? Dificuldade de fazer nossas necessidades. As pesquisas mostram que cerca de 80% dos indivíduos que param de fumar ganham peso. O ganho médio de peso é de 2 quilos, né? Você começa a comer mais. Porém, o benefício de parar de fumar é muito maior, são muito maiores do que qualquer risco de ganho de peso médio. Né? Lembre-se que a gente falou sobre todos os riscos que ocorrem pelo ato de fumar, a questão da doença cardíaca, de um possível AVC, de uma parada cardiorrespiratória. Então, o peso que você ganha, você tem como trabalhar isso de uma maneira natural, de uma maneira saudável. As doenças do coração, as doenças de circulação, de pressão, essa você não tem como trabalhar. Né? Você fica o tempo todo no limiar, você fica no risco ali o tempo todo. A nicotina do cigarro estimula o metabolismo do corpo. Quando você para de fumar, esse efeito estimulante é perdido e o ganho de peso pode ocorrer. É aquilo que a gente falou da adaptação. Tá? Os alimentos tornam-se substituto do fumo sem que a pessoa perceba. É natural, porque eu estava acostumado, principalmente porque o ato de fumar é uma fixação oral, ou seja, está relacionado à questão da boca, né? E você sempre está colocando alguma coisa na sua boca, você sempre está preenchendo. A boca, as mãos têm um papel muito importante no ato de fumar. E para que você mantenha, pelo menos próximo disso, essa questão da alimentação, ela pode sim ser um grande substituto. A necessidade de ter algo na boca para substituir o cigarro, né? A necessidade de fazer algo com as mãos,
também em relação aos alimentos. Tudo isso são motivos para ganhar peso. Por que a gente está colocando isso aqui para vocês? Para vocês perceberem quantos pontos, quantos comportamentos, né, você pode lançar mão de estratégias para que você evite a volta do cigarro, né? E para que você perceba também que é um mecanismo que foi direcionado, foi desenvolvido de maneira corporal e de maneira emocional e psíquica. Não é simplesmente o ato de pegar um cigarro e colocar na boca, existe todo um ritual em cima disso. E se você começa a montar estratégias para isso, ótimo, melhor para você. O sentimento de que se deve recompensar a si mesmo quando se está parando. É aquela história, já parei de fumar mesmo, agora pelo menos deixa eu comer. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque você não tem que compensar, você tem que equilibrar. E você até tem que compensar a lacuna do cigarro por outras coisas, mas de maneira autossustentável, senão você sai de um vício e cai no outro. Você sai de um problema e entra em outro problema. Como dizem por aí, descobre um santo para cobrir outro, né? Isso não é legal. Os motivos para o ganho de peso, o tédio, que você fica, né? E como evitar de ganhar peso quando parar de fumar? Cuidando com o tamanho das porções, especialmente dos alimentos altamente calóricos. Então eu tenho que me policiar em relação a isso. Eu não posso descontar tudo na comida, porque aí realmente eu vou ter um problema de obesidade. Isso aí vai gerar um problema para mim. Manter alimentos saudáveis ao seu alcance. Frutas, verduras, aquela questão da bala, né? Do chiclete, para estar substituindo, para que você não fique naquela ansiedade, naquela fissura de querer buscar o cigarro a qualquer momento. Tá? Aumente a atividade física, é importantíssimo. A gente precisa da atividade física como um substituto natural, né? Do bem-estar, do prazer imediato. A atividade ela traz isso para a gente muito bem. Consulte um profissional de dieta, de nutrição. Existem muitos alimentos que têm funções fantásticas nessa questão da diminuição da ansiedade, do bem-estar, do reequilíbrio do organismo. Ajuda a você diminuir o tempo de abstinência, né? Os sintomas de abstinência, principalmente. Matricule-se em um programa de nutrição no trabalho, se houver um disponível, programa de coach ou online, né? Aqui tem, no final a gente vai falar do BeWell, que traz aí uma série de apoio e propostas diferentes aí para os funcionários. E como que você realmente se livra do vício, né? Primeiro deles, superando a abstinência. A gente já falou de todos os sintomas da abstinência e é importante a gente saber dos sintomas para a gente entender todo o processo e entender que é provisório, que vai passar. Porque senão a pessoa começa a dizer, eu estava fumando, era bem melhor, agora parei e minha vida virou uma droga. Estou sentindo mal, estou isso, aquilo. Sim, você vai sentir. Mas daqui a pouco vai passar e você vai se sentir muito bem sem a necessidade do cigarro, o que é o mais importante, né? É preciso que a gente respire fundo, né? É preciso que a gente realmente tenha muita paciência, muita tolerância com a gente mesmo, calma. E a respiração, a oxigenação, ela é fundamental. Muitos de nós terminamos negligenciando esse processo que é tão importante para o corpo e para a mente. Então, quando você estiver com muita vontade, ou muito nervoso, quando você se perceber que a síndrome de abstinência está sendo muito forte, respire fundo, né? Enche o peito de ar, solte lentamente, ou pelo menos umas 10 ou 15 vezes. Você vai ver que o processo da oxigenação, seja no cérebro, nos pulmões, ele vai começar a te trazer um autocontrole maior. E aquela angústia, aquela ansiedade, ela começa paulatinamente a diminuir. Tá? Beba bastante água, é importante. A água ajuda a nutrir todo esse processo de regeneração, de purgação que o corpo está passando. Sempre procure fazer outra coisa. Se você está parado, busque outra atividade. Né? Se aquela atividade está te entediando, está te irritando e está sendo um gatilho para você querer voltar a fumar novamente, mude, busque fazer outra coisa, saia com os amigos, enfim, faça qualquer coisa. Antes da decisão de voltar a fumar, espere 10 minutos. Tá? Dê um tempo para você mesmo. Ou então diga, não, agora não. Daqui a pouco eu volto a fumar, agora não. E aí quando tiver vontade de novo, diga, agora não. Agora não. Daqui a pouco. E aí você vai
nesse processo, adiando cada vez mais até o momento que você não vai ter mais necessidade. E aí todas essas táticas, elas têm que estar em conjunto, né? Que a gente acabou de falar. Beber muita água, sempre ter à mão chicletes e balas, praticar cada vez mais atividades físicas, trabalhar a questão da respiração, evitar pessoas, lugares ou circunstâncias que acionem sua vontade de fumar. Então, tudo isso aqui tem que ser trabalhado em conjunto. Não adianta você só beber água, você só respirar, se você não colaborar com outras atividades que sejam importantes dentro desse processo, né? Se você costuma fumar assistindo a televisão à noite, planeje sair e fazer outra coisa durante a maior quantidade possível de noite, né? Eu terminei botando aqui alguns exemplos de dia, mas você pode fazer atividades noturnas aí que, de repente, te tirem daquele padrão de comportamento e de horário que te levava a fumar, né? Você pode começar a criar estratégias diferentes. E fumar durante pausas para o café no trabalho, dê um passeio ao ar livre com um colega, ao invés disso. Eu botei aqui uma foto mais diária, mais familiar, mas você pode, de repente, sair, vai até o hall, dá uma passeada, respira um pouco de ar puro e depois retorna, né? Para que passe aquela ansiedade. Se você fuma quando bebe, evite bares ou situações sociais que incentivem a beber. Então, se eu já sei que ali eu vou ter situações que vão me gerar gatilhos emocionais para eu fumar, eu evito. Se você não precisa estar ali, evite. A melhor coisa é evitar. No final, só você tem a ganhar. Às vezes a gente começa a se auto-sabotar, né? Eu digo, não, tem que ir lá porque o fulano está me chamando. O mais importante agora é você. Depois, quando você estiver melhor, quando você estiver mais seguro, você vai lá e socializa com as pessoas, encontra as pessoas que você quer. Mas o mais importante é você. E aí tem algumas técnicas de relaxamento, né? Toda técnica de relaxamento começa com uma respiração profunda, pausada, né? Bem relaxada. Eu começo a fazer um relaxamento muscular. Posso tomar um banho morno também, isso me ajuda. Posso ouvir músicas, posso caminhar, nadar, dançar, fazer meditação, visualização, ouvir áudios de relaxamento, né? E aí eu queria saber de vocês agora, já que eu estou falando aqui um bocado, o que faz com que vocês relaxem? O que hoje você pode parar e pensar assim, não, isso aqui me faz relaxar, isso aqui me faz ficar menos ansioso, menos estressado. Eu queria que vocês escrevessem para mim o que faz vocês relaxar, o que ajuda vocês a relaxar. Vamos ver se de repente as experiências de vocês compartilhadas podem ajudar outros aí que estão buscando isso. Podem escrever aí, por favor. O que faz vocês relaxarem? Ninguém tem nenhuma técnica de relaxamento? Só o cigarro? Fora o cigarro. Jogar futebol, legal. Que mais? Que mais que relaxam vocês aí? Se você fosse pensar numa coisa que te relaxasse, que não fosse o cigarro, o que você acha que te relaxaria? Vamos lá, gente. Ouvir música, muito bom. Ouvir música é muito legal. Que mais? O que mais faz com que vocês tirem o foco e a atenção do cigarro? Mais alguém? Lutar, correr, fazer jiu-jitsu, muito bom. Muito legal. Quem mais tem outra experiência aí de relaxamento? Mais alguém? Não? Ok. Bom, não sei se vocês sabem, para quem não quer, de repente, buscar realmente essa questão do relaxamento, do distensionamento, né, da descontração muscular, no YouTube você tem vários áudios, vários vídeos de relaxamento guiado, né? Ou seja,
são gravações de mensagens para que você comece a entrar em outros níveis de consciência, a outros níveis de relaxamento, sua mente amplia. Então, qualquer um de vocês pode entrar lá, é só botar lá, relaxamento guiado. Você tem vários tipos. É uma dica que eu deixo aqui para vocês realmente experimentarem, que é fantástico, né? Você começar a desenvolver isso aí. Você pode fazer a qualquer momento, em qualquer local, de preferência num local em que você se sinta bem confortável, né? E desenvolver isso aí. Outra coisa interessante também é pensar positivo. Eu sei que muitos de vocês já devem ter tentado várias coisas para parar de fumar, tá? Mas é o pensamento positivo, a perseverança, a disposição, a boa vontade, né? A humildade, o pedir de ajuda é que vai levar vocês ao êxito. Então, é muito importante o pensamento positivo, tá? As pessoas que tentam parar frequentemente caem no padrão de pensamento negativo. Elas culpam a si mesmas ou as circunstâncias de modo equivocado por coisas sobre quais têm pouco ou nenhum controle. Elas culpam a ausência de cigarro por seus problemas. Isso é um equívoco, tá? Primeiro que quando eu começo a me culpar, eu estou com foco na solução, eu não estou com foco no problema. E eu preciso ter um foco na solução. O fato de parar de fumar vai me trazer uma série de inconveniência, de incomodação, de inquietação? Vai. Nós acabamos de falar dos sintomas da síndrome de abstinência. Mas eu não tenho que olhar com isso e ficar querendo achar culpado. Não, é esse o processo, é natural. Tá? É assim que funciona, não tem como. Para a gente sair, muitas das vezes, de uma situação onde eu vou usar um termo aqui bem mais forte, para a gente sair de um lamaçal, antes que a gente se limpe, a gente vai trazer parte da lama com a gente, né? Até que a gente se limpe totalmente. Mas isso não é culpa de ninguém, isso é uma condição que a gente entrou, mas que quando a gente decide sair, a gente sai, toma um banho e se limpa, pronto. Eu não tenho que ficar me culpando o tempo todo em relação a isso. Okay? Mantenha esse conceito em mente. Seus pensamentos produzem suas ações. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu ajo. E a minha ação é o meu resultado. Se eu penso que eu vou conseguir, se eu penso que eu tenho como conseguir, que eu vou chegar lá, eu vou começar a gerar um movimento dentro de mim. Um movimento dentro de mim que vai gerar um efeito colateral que vai determinar um comportamento. Então, o pensamento é muito importante. Esqueça todas as dificuldades, esqueça todos os obstáculos. Pare para você mesmo e diga, eu vou parar de fumar. Eu quero parar de fumar, eu vou conseguir isso. Não importa o tempo que eu tenho que passar, não importa as coisas que eu tenho que passar, né? A partir disso, você gera um sentimento de confiança, de esperança, e provavelmente você vai começar a ter comportamentos em prol disso. Tá? Então, o pensamento é importante. Para conseguir parar, determine como irá responder aos pensamentos negativos. Então, por exemplo, não aguento mais um dia com o desejo de fumar. É angustiante? É. A gente sabe que é angustiante, né? Para quem não fuma, pode ser besteira. Mas para quem fuma, não. Esse desejo aí, ele perturba o tempo todo. Tá? E aí, qual é a resposta negativa? Não aguento o desejo, vou voltar a fumar. Essa é a resposta negativa em relação àquela proposição. Qual é a resposta positiva? Vou lidar com esses desejos um dia de cada vez, reavaliando como eu me sinto ao final de uma semana sem fumar. Se falhar, vou me preparar e tentar parar novamente. Ou seja, você começa a se preparar para a realidade. E aí você não precisa ficar pensando que no futuro, porque quando eu começo a sentir o desejo de fumar, muitas das vezes essa angústia pode gerar uma falsa sensação de que eu vou ter que ficar o tempo todo sentindo isso. Não, você não vai sentir o tempo todo. A gente já falou agora, é 1, 2 semanas, depois passa. Então, segura a onda, né? Segura a onda porque vale a pena. É importantíssimo que isso aconteça, entende? E faça isso um dia de cada vez. Tente parar de fumar só por um dia, porque um dia fica mais fácil, né? Diga assim, hoje não, amanhã eu fumo. Chegar amanhã não, hoje não, amanhã eu fumo. E assim vai, até o final. Tá? E aí eu queria que a gente começasse a criar afirmações positivas em relação a isso, né? A primeira coisa que eu queria saber de vocês, o que mais preocupa vocês em parar de fumar? Bora lá, vamos começar a entender como é que funciona aí
esse processo dentro de vocês para a gente já construir junto alternativas positivas. O que mais preocupa vocês em parar de fumar? Podem escrever aí, por favor. Ansiedade. Ok, quem mais? O que mais preocupa vocês em parar de fumar? Nervosismo. Ok, mas nós já vimos que esse nervosismo, ele inicialmente, depois ele para, né? Não ter um calmante. Não tendo um calmante, você pode, de repente, ir até um médico, né, um psiquiatra, e passar toda a situação para ele, para ver se o que ele orienta. Só lembrando, gente, que questões de fundo emocionais, a, o, o psicofármaco, o remédio, ele ajuda, mas ele não resolve, tá? Ele diminui o processo e às vezes é importante sim você tomar algum remédio, mas é preciso que se trabalhe a causa, e a causa é trabalhada através de terapia, ok? Tudo, né? Beleza, então vamos lá, vamos adiante. Quais os seus diálogos internos negativos? O que você fala para dentro de você e que você conversa com você mesmo e que de forma negativa sempre te leva a fumar ou te gera mais ansiedade ainda? Queria que vocês me dissessem aí, como é que é a conversa dentro de vocês? Quando vocês param de fumar e aí vocês estão naquele desejo e tal, o que acontece? Quais são os pensamentos que passam na cabeça de vocês? E que de forma negativa piore mais a situação. Coloquem aí para mim, por favor. Ninguém tem nenhum diálogo interno negativo. Eu gosto de fumar, por que você tem que parar? Ó, tá vendo? Legal, bacana. Muito obrigado aí pela sua colaboração. Esse é um diálogo interno negativo. Fumar só um não pega nada. Outro, diálogo interno negativo. Perfeito, perfeito. Né? Você vê que todas essas construções mentais, depois eu paro. Elas estão novas, ainda tem tempo para parar. Só tem que ver se realmente o seu organismo, às vezes a gente vê muitas pessoas novas, né, desenvolvendo doenças muito precoces. Todos esses mecanismos, todos esses diálogos internos, vou fumar um de manhã e outro à tarde. Eles não te ajudam, né? Eles não te direcionam para uma posição realmente segura. Pelo contrário, né? São autojustificativas que vão te manter no vício de cigarro o tempo todo. E é importante a gente contrapor isso. Né? É importante a gente fazer com que outros pensamentos sejam substituídos por esse. Né? Fumar só um não pega nada. O problema é que quando eu fumo só um, eu gero uma compulsão e eu não fico só em um. Quantas vezes você disse fumar só um e foi mais um e foi mais um, e se juntar de um em um, quantos tem? Então, para a gente quebrar isso, fumar só um não pega nada. Só que de um em um, daqui a pouco eu tenho um bocado. Né? Eu gosto de fumar, por que eu tenho que parar? Você tem que parar porque você vai desenvolver uma série de doenças, você afasta a sua família, você encurta o seu tempo de vida. E você pode substituir o gosto de fumar pelo gosto de outras coisas que são autossustentáveis. Essa é a construção para eliminar isso. Né? Sou novo, ainda tenho tempo de parar. Mas aí você vai perder toda a sua juventude dentro de um vício que vai te limitar a uma série de situações sociais, físicas, emocionais, porque você está desenvolvendo uma série de coisas aí. Né? Por mais que você seja novo. Né? Depois eu paro. Por que a gente não faz? Depois eu fumo.
Troca do depois eu paro por depois eu fumo. Depois eu fumo. Amanhã eu fumo. Daqui a pouco eu fumo. Né? Vou fumar um de manhã e outro à tarde. Não, eu vou fumar um amanhã. Amanhã eu fumo. Quer dizer, são propostas, são afirmações que você pode contrapor tudo isso. Né? Transforma as preocupações de diálogo interno negativo em afirmações positivas. É o que eu acabei de falar agora para vocês. Tá? Criando seu sistema de apoio, a gente precisa de um sistema que ajude a gente. Eu preciso ter uma pessoa forte como apoio, ou mais de uma, fornecendo incentivo, distração, humor e acolhimento quando você mais precisa. Agora, alguém colocou aí, lá no início, que uma das motivações de parar é por causa dos filhos. Né? Então, quando você tiver a fim de fumar, use seus filhos, saia, passeie, brinque, se divirta, faça outras coisas com eles. Né? Busque pessoas que realmente possam lhe ajudar, possam colaborar com você. Ou então desenvolva contatos, ou desenvolva novas redes, né, de contato, de apoio social ou familiar que possam te auxiliar dentro desse processo. Tá? Peça para essa pessoa que ouça quando você expressa seus sentimentos ou preocupações, lhe ajude a ficar longe de alimentos tentadores, altamente calóricos, para que você não comece a engordar muito. Faça algo fisicamente ativo com você mesmo, se ofereça para fazer atividades com você que não envolvam fumar. Então, diga para as pessoas como que elas podem te ajudar. Com certeza, você tem ao seu lado pessoas que estão dispostas a isso. Às vezes não sabem como. Né? Então, coloque para ela, olha, quando eu expressar meus sentimentos, preocupações, eu queria que você me ouvisse, então eu queria que pelo menos você me acolhesse. Né? De repente que não me ajudasse, ou que a gente não brigasse. Né? Me ajuda a não comer coisas. Eu já sei que a síndrome da abstinência vai levar a eu querer comer mais, então não posso também sair de um vício e entrar no outro. Né? Procura fazer alguma coisa, chama a pessoa para caminhar, chama a pessoa para fazer algum esporte, alguma coisa. Enfim, diga para essas pessoas dicas de como você pode melhorar. Tá? Caso seus amigos ou familiares sejam fumantes, peça o apoio deles de maneira específica, ou seja, diga, não faça isso perto de mim. Né? Se você quer fumar, tudo bem, não sou contra, cada um tem o seu tempo, tem a sua maneira, mas eu não vou conseguir ficar aqui. Isso não me ajuda. Tá? Não fume perto de mim. Tá? Fale para as pessoas, então se afaste, se não for o caso. Não fume dentro da casa. Né? Diga para as pessoas para não fumarem dentro da casa. Não guarde cigarros dentro da casa, porque se o cigarro estiver à mão, né, eu posso, de repente, ficar mais tentado e querer. Não fume no carro, porque senão fica o cheiro do carro e aí estaciona todo um gatilho. Né? Não me ofereça cigarros, a gente já falou disso lá atrás também. Diga não caso eu peça um cigarro. Isso é importante, porque às vezes você vai se auto-sabotar e vai querer. Diga para as pessoas, olha, se eu pedir, não dê. Não dê de jeito nenhum. Eu posso querer, eu posso tentar, eu posso insistir, mas não ceda. Tá? E aí eu queria que vocês refletissem agora, em quem você pode confiar para lhe ajudar a parar de fumar? Vamos lá. Não precisa, se quiser colocar o nome da pessoa, pode, se não pode colocar só quem é, um amigo, filho, pai, mãe. Quem que vocês acham que de repente vocês podem sentar hoje, pegar todas essas dicas que a gente está passando aqui e que pode dizer, olha, eu queria que você me ajudasse dentro desse processo, dessa forma. Quem que vocês listariam aí? Marido, beleza, legal. Quem mais? Pensem aí, quem é que pode ser, de repente, eleito o anjo da guarda de vocês aí para esse processo? Além do marido, quem mais? Mais alguém? Vamos lá, gente. Vamos começar a criar estratégias para isso. Afinal de contas, querem sair? Eu mesmo. Só que a gente, essa afirmação de eu mesmo, ela é importante? Você vai depender muito de você. Né? Só que, às vezes, você está tão condicionado dentro desse processo e é preciso ajuda, é preciso pedir ajuda. Tá? Senão a gente não consegue. Muitas das vezes a gente não consegue sozinho. Caminhar nesse mundo interno,
né, de autocontrole, de autodomínio, de autodisciplina, é complicado sozinho no início. Depois não, depois você consegue. Mas esse início é preciso que a gente busque apoio. Né? A família, porque ninguém fuma. O outro só uma camisa de força, né? Não, não precisa tanto, não. Se a gente parar para avaliar aqui tudo que a gente está falando, não precisa, não. Né? Eu acho que tem outros caminhos, tá? Ah, e aí vamos criar algumas estratégias. Identifique os 3 cigarros que serão os mais difíceis de largar. Quais são os cigarros que vocês mais têm dificuldade de largar? Coloque aí pra gente, por favor. Da manhã, tá? É difícil, né? O que mais? Da manhã, da tarde, de noite, depois do almoço, após o café, após as refeições. Uhum. O que mais? De noite, ok. Mais alguém? O dia inteiro, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos adiante. Por que você acredita que esse cigarro que vocês, esse período aí que vocês colocaram, ele é mais difícil de largar? Por quê? Qual é a justificativa que vocês têm que vocês acham que é tão difícil de parar de fumar nesses horários aí que vocês colocaram? Hábito, esse é o período que o corpo pede mais, rotina, uhum. Alguém mais? Ok, vamos lá. Preguiça, ok, ok. Como que você pode alterar a sua rotina? Pensando, pensando nesses horários que vocês colocaram, né? E nos motivos que levaram vocês a isso, que justificaram, como é que vocês acham que você pode alterar a sua rotina? Pense agora na sua situação. Quem colocou aí de manhã, depois do almoço, o dia inteiro. De que maneira vocês podem alterar a rotina de vocês, né? Pode ser, quando eu falo alterar a rotina, pode ser uma atividade específica, tipo, ser depois do almoço, então daqui a uma hora não adiantou. Como assim? Não entendi. Ah, de dizer que daqui a uma hora vai parar de fumar, é isso? Tá. Mas o que vocês acham que pode fazer na rotina de vocês que pode, de repente, não ter aquela necessidade? Entendi. Por exemplo, vocês acham que se o mais difícil é da hora do almoço, que estratégia você pode montar ali para não fumar naquela hora? Não levar carteira e comer em lugar que realmente não dê para fumar? O que vocês acham? Como é que pode mudar a rotina de vocês? Hum? Quais as afirmações positivas que vocês dirão a si mesmo, nesse momento que vocês têm dificuldade? O que vocês podem falar para vocês mesmos? Na hora que der à vontade, na hora que eu posso, eu devo, eu quero. Legal. E mais? Estou mais forte. Ok. Mais alguém?
Ok. Agora, olhando para frente, né? Parar de fumar e nunca mais voltar. Que posição a gente pode ter nisso tudo? Existem momentos previsíveis no quais o ex-fumante pode voltar a fumar. Se você já sabe que algumas situações podem te levar a fumar, até porque você já tentou antes e voltou, comece a mapear esses momentos. Comece a planejar isso, né? E a mudar a rotina, a mudar a previsibilidade do que pode acontecer, tá? Como você irá lidar com cada situação sem voltar a fumar? Por exemplo, nos momentos de crise, né? Nos momentos de tensão, de ansiedade ou de briga. Esses momentos a gente já viu lá atrás, principalmente semana passada, que são acionadores. São gatilhos para que você volte a fumar. O que você pode fazer no momento de crise que não dispare a vontade de fumar? O que vocês acham? Pode ser feito. Chorar? Além de chorar, que mais? Quais são outras alternativas? Eu posso imaginar que a crise, ela passa, ela é passageira, né? Quantos momentos de crise a gente já não passou? Seja crise familiar, seja crise social, seja crise financeira, seja crise política, seja crise afetiva. Quantos de nós já não teve crise por causa de amor, por causa de relacionamento? Então, os momentos de crise, eles sempre vão existir, sempre vão passar. Eu tenho que começar a também olhar, né, em relação a tudo isso. Necessariamente, eu não preciso o tempo todo me apoiar no cigarro para passar esses momentos de crise. Eu tenho alternativas, eu tenho escolhas, né? Eu tenho forma diferente de lidar com isso. Tá? A mesma coisa em momentos de felicidade. Eu preciso necessariamente que nos momentos de felicidade eu fume? Não. Até porque tudo é desculpa para fumar. Né? Momentos de tédio ou solidão, tem momentos que a gente vai precisar ficar sozinho, com a gente mesmo, refletir, mas não necessariamente fumar. Enquanto eu tomo algum tipo de álcool, tá? Desejo de longo prazo, muitas das vezes me leva a querer fumar. Lembre-se dos benefícios a longo prazo. Né? Vamos relembrar aqui. O que acontece se eu consigo parar de fumar? Minha capacidade pulmonar continuará aumentando. Ou seja, eu tenho mais disposição, eu tenho mais vida, eu tenho mais tônus vital dentro de mim. Né? Isso é muito importante. A minha energia continuará aumentando. Eu não vou ficar o tempo todo cansado, me arrastando, indisposto, irritado, uma pessoa distante, amarga, desconectada das atividades. Quantas coisas eu tenho certeza absoluta que vocês gostariam de fazer e não fazem em função da indisposição, da falta de energia que o ato de fumar traz. Né? O risco de doença cardíaca e respiratória e vários tipos de câncer que você pode estar desenvolvendo vai diminuir consideravelmente. A autoestima aumenta porque você começa a se sentir mais feliz consigo mesmo pelo fato de não estar mais se autodestruindo, de não estar mais diminuindo a sua capacidade de vida. Né? Então, automaticamente, você começa a se sentir bem melhor. Você poderá se tornar mais assertivo, ou seja, mais direto, mais objetivo em relação a tudo que a sua vida oferece. Você poderá descobrir um novo esporte, uma nova atividade recreativa, que antes você não conseguia fazer por causa dessa condição cardiorrespiratória. Né? E separe um tempo para parabenizar você mesmo. Né? Às vezes a gente fica envolvido tanto com aquela questão ali do nosso vício e se culpa tanto por isso, que parece que a gente não pode, né, ter algum tipo de prazer, ter algum tipo de sucesso, né, de parabenização. Então comece também a cuidar de você, a se parabenizar, principalmente pelas suas vitórias, por menor que seja. Um dia sem usar um cigarro, um dia sem fumar, é motivo de parabenização. Né? Parar de fumar é a coisa mais importante que você pode fazer para melhorar a sua saúde.
de todas as situações, de tudo que você busca para melhorar a sua vida, com certeza absoluta, parar de fumar é fundamental para o estabelecimento de uma vida equilibrada, saudável e feliz, né? A gente veio nessas duas semanas, semana passada e essa, justamente trazendo uma consciência em relação a tudo isso, tá? E aí, gente, para apoiar vocês dentro desse processo, mais uma vez aqui, eu vou reforçar o programa de assistência que vocês têm, que o CIT oferece para vocês, que é o BeWell, né? Através do número 0800 941 2501. Vou repetir, 0800 941 2501. Ele tem condição, através desse sistema, de dar uma espécie de consultoria, um suporte para vocês, na área emocional, na área jurídica, na área financeira, na área social, oferecendo aí outras opções de tratamento, né? Eu conversei com uma pessoa daí desse programa semana passada, ela me pediu para lembrar que em alguns casos vocês podem conseguir até algumas consultas de psicoterapia presenciais, né? Orientações de medicamento, abordagens complementares de saúde. É aquilo que eu falei anteriormente. Não fique sozinho nessa guerra. Busque ajuda, né? Busque reforço. E esse programa, o BeWell, através do 0800 941 2501, com certeza pode ajudar muito vocês e está à disposição de vocês. É só vocês ligarem e buscarem aí os recursos que vocês necessitam. Mais uma vez eu agradeço, né, pela participação de todos, pela tolerância, pela paciência, pelo convite do banco para a gente estar conversando. E fico aberto a perguntas ou a dúvidas que vocês tiverem. Agora eu fico à disposição de vocês. Quem quiser pode escrever aí na tela. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Quiser acrescentar? Medicação? É bom você ligar lá no 0800, tá? Liga lá no BeWell e pergunta como é que é o processo, como é que ocorre lá com esse procedimento, ok? Então, é isso que eu estou falando. Tem medicamentos para ajudar, sim, né? Tem algumas estratégias aí que auxiliam dentro desse processo. Porém, essa questão vocês têm que procurar diretamente com o serviço médico, essa parte de medicação, tá bom? Mas tem sim, tem medicamentos que ajudam bastante. Mais alguém? Se quiserem colocar aí as impressões, as observações sobre a palestra, mais acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Então, o meu contato, na verdade, você tem que falar pelo BeWell, porque lá eles têm uma rede credenciada de psicólogos que podem atender vocês. Tá? Eu, na verdade, aqui, eu estou contratado para oferecer o webinar. Eu não sei se a medicação é gratuita. Também, novamente, vocês vão ter que tirar essas dúvidas lá no 0800 do BeWell. Podem ligar lá que, com certeza, todas essas ajudas que vocês estão pedindo aqui, vocês vão conseguir. Ok? Mais alguém? Ah, que ótimo. Que ótimo. Eu fico muito feliz que você tenha, de alguma forma, recebido informações complementares para lhe ajudar. Mais alguém? Você vai conseguir, sim. Você vai conseguir. Até porque eu já vi centenas de pessoas, milhares de pessoas
e conseguiram. Então, você tem total condição de conseguir. Não desista, persista, vá atrás. Busque que uma hora você consegue. Tenho certeza absoluta disso. Mais alguém, gente? Queira tirar alguma dúvida, alguma coisa? Ninguém? Ok. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. E fico aqui confiante de que todos vocês vão conseguir, com certeza, ter uma vida mais equilibrada e saudável, sem a necessidade do cigarro na vida de vocês. Tá? Um forte abraço a todos vocês, um bom final de tarde, bom serviço, boa semana. Fiquem com Deus, até a próxima. Tá? Um abraço. Tchau.